Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu venho trazer algumas informações sobre a publicação de hoje no Diário Oficial da União sobre a Lei 14.020, que nada mais é do que a conversão em lei da medida provisória 936, a qual regulamentou as modalidades de suspensão de contrato de trabalho e a redução de jornada / salário. Todo rito de medida provisória tem uma validade de 60 dias, exigindo conversão em lei, e foi isso que aconteceu na data de hoje. E a questão central e o que provocou um enorme número de dúvidas no dia de hoje foi em relação à extensão dos efeitos, ou seja, a extensão dos períodos de ambas as modalidades, porque o texto inicial permitiu 60 dias por parte da suspensão e 90 dias por parte da redução, não podendo extrapolar 90 dias a somatória das duas aplicações. E o importante que foi positivado nessa conversão em lei é que o Congresso Nacional permitiu que, por exemplo, os efeitos da extensão desses períodos, a partir de agora, eles sejam feitos por meio de decreto presidencial, tá? Bastando a formalização por parte do Executivo. E há informações por parte de meios de comunicação. Ao longo do dia eu tive essa informação de que já há uma minuta pronta prorrogando os respectivos efeitos, tá? Mas ainda é necessário uma nova publicação, tá? Então eu vou trazer algumas informações adicionais em relação a esse novo texto. Por exemplo, uma mudança em relação às gestantes, que agora elas podem aderir à suspensão ou à redução, trazendo algumas prerrogativas, exigindo que, em caso de nascimento durante a aplicação do período de alguma das modalidades, é cancelado, por óbvio, essa modalidade por parte da ferramenta digital do empregador web, reintegrando a pessoa no seu salário, conservando o seu salário integral, restabelecendo o seu contrato e fazendo a adesão mediante licença maternidade. Da mesma forma, nos casos de adoção. Quanto à estabilidade das gestantes, essa prerrogativa será cumulativa, ou seja, a CLT traz 5 meses de estabilidade após o parto, será somado, além dos 5 meses padrão de estabilidade às gestantes, será somado a estabilidade trazida na MP 936 proveniente das modalidades de suspensão e redução, ou seja, nasceu o nenê, 5 meses de estabilidade regulamentada pela CLT, acabou os 5 meses, ela terá estabilidade de mais X meses por parte da utilização da redução ou suspensão. Se utilizou 30 dias, terá mais 30 de estabilidade. Se utilizou 60 dias, terá mais 60 dias de estabilidade, além dos 5 meses. Ok? Questão importantíssima. O texto trouxe apontamentos novos quanto à exigência de acordos individuais, ou seja, empregado e empregador apenas, ou acordos coletivos, exigência de acordos coletivos. Então funciona da seguinte forma: no que se refere à redução, por exemplo, de 25%, pode fazer qualquer empregado com acordo individual, tá? A partir de 50% já mudam-se as exigências, tá? Ela traz os seguintes pressupostos. Para a redução de 50%, para que haja suficiência do acordo individual, ou seja, para que seja suficiente o acordo do empregado com o empregador, não exigindo acordo coletivo, deverá o empregado ter salário de até 2 salários mínimos e a empresa ter um faturamento superior a 4.800.000 do ano calendário 2019. Tá? Se não seguir esses dois pressupostos, exigirá o acordo coletivo para que haja adesão na modalidade. Outro ponto, ainda no que se refere à redução de 50%, o empregado com salário de até 3.135 e o empregador com receita bruta inferior a 4.800.000, tá?
neste caso, também poderá elaborar um acordo individual entre empregado e empregador, sendo suficiente. Tá? Detalhe importante, esses dois requisitos são cumulativos, ou seja, precisa haver os dois requisitos para que se encaixe nesses pressupostos, ok? E não necessite do acordo coletivo, que aí se torna algo mais trabalhoso e gerando algumas dificuldades, como todos sabem. Um outro detalhe, empregado com diploma ou salário igual ou superior a 2 vezes o teto da Previdência, que hoje dá 12.202 aproximadamente, também enquadram-se nos requisitos, possibilitando a elaboração de apenas um acordo individual entre empregado e empregador. Tá? Quanto à redução de 70, seguem os mesmos requisitos, tá? Descritos. Quanto à suspensão, ou quanto às suspensões, a modalidade de suspensão, por enquanto, como já dito, o limite é o período máximo de 60 dias, descrito no primeiro texto, no texto inicial da 936, e os pressupostos para a definição se há necessidade de um acordo coletivo ou apenas um acordo individual são os mesmos, tá? Segue-se as mesmas exigências. Um novo detalhe importante que não havia no texto inicial da MP 936 é a permissão de termos eletrônicos, ou seja, eu não tenho possibilidade de encontrar ou do meu colaborador vir até a empresa para assinar o acordo expresso, escrito. Há possibilidade, como já havia, porém agora de maneira expressa, a permissão dos termos eletrônicos utilizando de ferramentas digitais, seja por WhatsApp, e-mails e outros. Tá? Por fim, um outro ponto interessante que eu gostaria de trazer para vocês e que gerou muita polêmica nesses últimos 90 dias é em relação ao artigo 486 da CLT, o denominado fato do príncipe, que nada mais é do que o empregador demitir o colaborador e simplesmente as verbas rescisórias implícitas naquela quitação ficar sob responsabilidade do poder público o pagamento da mesma, tá? Porque em tese o empresário estaria forçado ao fechamento do estabelecimento, logo não haveria ou não há faturamento e a responsabilidade passaria para o poder público. Isso tinha algumas vertentes, algumas correntes positivas a essa questão, outras dizendo ou pregando negativamente em relação a essa prerrogativa, e agora se tornou expressa. Por fim, não haverá aplicação dessa regra, tá? Então é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Havendo uma nova publicação por parte desse decreto presidencial, ocorrendo a tão esperada extensão de períodos das duas modalidades, eu venho trazer para vocês essa nova atualização, ok? A gente permanece monitorando a cada minuto todas as medidas relevantes à classe empresarial. Eu estou à disposição, permanecendo quaisquer dúvidas, por favor, entrar em contato. Um grande abraço a todos.